Prosseguindo no estudo do arrebatamento da igreja, o capítulo 10 do nosso material didático diz a teoria pré-tribulacional. Essa teoria defende que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Essa é a teoria, que defendemos, que as igrejas evangélicas normalmente defendem. Bom, é interessante nós voltarmos naquele texto de 2 Tessalonicenses, exatamente para explicar um pouquinho sobre a teoria do pré-tribulacionismo nesse ponto. Uma grande base que nós temos para a teoria pré-tribulacionista é as 70 semanas de Daniel. É claro que, infelizmente, tem os liberais teológicos, as igrejas reformadas seguem essa doutrina do inferno, na verdade foram eles que criaram, e essa doutrina ela quer desfazer totalmente a autoridade das Escrituras. Então, se você for conversar com um reformado, ele vai dizer que Daniel capítulo 9 não foi escrito por Daniel, que esse texto foi inventado, outra pessoa mentiu, inventou, disse que era de Daniel e colocou o texto junto ao texto original de Daniel. E isso não existe nenhuma evidência de alguém inventando o texto e anexando ao livro de Daniel. Quando foi feita a tradução da Septuaginta, o livro de Daniel estava lá completo. Então o livro de Daniel, ele, até o capítulo 12, principalmente o capítulo 9, que é o nosso foco agora, ele foi sim escrito por Daniel. Por quê? Porque Jesus confirmou que foi escrito por Daniel, porque Jesus Cristo disse: quando lerdes de que falou o profeta Daniel, da abominação da desolação estar no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus está fazendo referência às 70 semanas de Daniel. Então, quem é cristão acredita nas palavras de Jesus. Quem é cristão sabe que as 70 semanas de Daniel é sim uma profecia escrita por Daniel. Deus revelou a Daniel através do anjo e Jesus confirmou que foi Daniel. Então, se vocês ouvirem um reformado falando, esqueça que essa turma está aí para fazer as pessoas desacreditarem nas Escrituras. Essa é a triste verdade. E por que nós dizemos que as 70 semanas, elas são, na verdade, uma grande evidência de que a igreja deve ser arrebatada antes da grande tribulação? Observe, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, recomendo a vocês que revejam esse vídeo, nós observamos que o anjo falou claramente para Daniel que haveria um período de 7 semanas e 62 semanas, ou seja, haveria um período de 69 semanas. No final dessa soma de 69 semanas, o Messias seria morto, ok? Então se cumpriu na morte de Jesus. Depois disso, o anjo ainda continua revelando, dizendo, olha, Jesus morreu ali próximo do ano 29, o anjo diz que a cidade de Jerusalém e o templo seria destruído, porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, quem destruiu foram os romanos, foi a besta que sobe do mar, tá ok? Que é a quarta besta de Daniel capítulo 7, ela destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. Então cumpriu-se a palavra do anjo. Bom, se foram 69 semanas até a morte de Jesus, então como nós interpretamos? Nós interpretamos que houve uma interrupção entre a semana 69 e a semana 70. E por que houve essa interrupção? Pelo seguinte, claramente foi dito a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade ele vai trazer propósitos. E esses propósitos falam da conversão de Israel. Diz que vai ser dado fim aos pecados de Israel, vai ser extinguida a transgressão de Israel, vai ser ungido o santo dos santos, vai ser selada a visão e a profecia. Está falando da conversão de Israel. Se não existisse uma interrupção entre a semana 69 e a semana 70, surgindo um intervalo, as 70 semanas teriam se cumprido 7 anos após a morte de Jesus. Mas não se cumpriu. Por quê? Porque Israel não se converteu.
Então, nós concluímos que surgiu um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Normalmente nós dizemos que o relógio de Deus com Israel parou. E esse intervalo entre a semana 69 e a semana 70 é exatamente a era da igreja. Então, como Israel rejeitou Jesus, surgiu a era da igreja. A era da igreja é esse intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Bom, se houve uma interrupção na contagem das 70 semanas para iniciar a era da igreja, faz sentido nós acreditarmos que, para retomar a contagem das 70 semanas, dessa última semana, da 70ª, que é a última semana, faz sentido nós acreditarmos que termina a era da igreja. E se termina a era da igreja, faz sentido nós acreditarmos que a igreja é arrebatada. Então a questão de arrebatamento pré-tribulacionista não é medo da grande tribulação, não é isso. A questão é a interpretação das Escrituras. Nós vimos no tópico anterior, quando nós falamos do pós-tribulacionismo, nós vimos que ainda durante a grande tribulação, João é revelado da igreja no céu em corpos incorruptíveis, participando das bodas do Cordeiro. Ou seja, antes da ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, o que a Bíblia nos mostra é que a igreja será tirada antes da grande tribulação. E o capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, é um texto importante para nós lermos. Eu vou ler desde o versículo 1, que diz: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele. Ou seja, ele vai agora começar a explicar sobre a vinda de Jesus e sobre a nossa união com Ele, ou seja, sobre o arrebatamento, e o que vai se seguir após o arrebatamento. Versículo 2: Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. E ele agora vai começar a dar referências para nós identificarmos quando ocorre a vinda de Cristo, quando ocorre o arrebatamento. Então ele diz: não será assim sem que antes venha a apostasia, ou seja, virá uma apostasia no seio da igreja, é claro, não é de Israel, porque Israel já está desviado, e claro, não é dos pagãos, está falando da igreja. E o que é apostasia? Significa pessoas, líderes, principalmente ensinadores, mestres, começarem a defender doutrinas contrárias às Escrituras. Hoje nós temos no nosso meio muitas pessoas que defendem que a Bíblia ela não é inspirada a palavra de Deus, que ela reproduz lendas pagãs, e ela teria sido escrita 600 anos antes de Cristo, que Moisés não escreveu nada, que Moisés nem existiu. Esse é o liberalismo teológico criado pelas igrejas reformadas. Atacar a palavra de Deus é a maior das apostasias. Se você ataca a palavra de Deus, você destrói toda a autoridade da Bíblia. Então, não será assim, ou seja, Jesus não vem sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A manifestação do anticristo ocorre no início da grande tribulação, quando ele começa a enganar a humanidade. Versículo 4. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E a questão aqui é: quem detém o anticristo? Quem impede essa manifestação do anticristo? Alguns defendem que seja o Espírito Santo, mas outros defendem que seja o corpo de Cristo, a igreja. Eu defendo que é o corpo de Cristo, claro. O corpo de Cristo, enquanto ele estiver aqui na terra, ele está retendo a manifestação do anticristo. O versículo 7 vai nos ajudar a responder. Veja: porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um
que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem será tirado? É o corpo de Cristo. Ser tirado é sinônimo de ser arrebatado. Tá bom? Então só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Não se trata do Espírito Santo, se trata da igreja. O Espírito Santo não precisa ser tirado, ele é Deus. Tá bom? Então só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, quando o corpo de Cristo for tirado, o anticristo vai então ter o seu tempo de governo, vai assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus, será rejeitado por Israel, a aliança será rompida, vai iniciar uma perseguição até que Jesus se manifesta e dá fim a esse reino do anticristo. Então, o pré-tribulacionismo, ele é, sem dúvida, a teoria, né, que tem maior base bíblica, né, a teoria mais evidente. A teoria pós-tribulacionista é uma teoria própria da Igreja Católica e das igrejas que saíram dela, que são as igrejas reformadas. A igreja cristã, ela não segue essa teoria, né?